Oi, tudo bem? Eu vou continuar o meu testemunho sobre a minha gravidez. Eu parei de contar no outro vídeo até a parte que eu fiz a cirurgia da endometriose, né? Que descobri o que era endometriose e o que eu tinha. Eu anoto tudo porque é bastante coisa para eu não me perder e contar tudo certinho. No ginecologista, eu levei os exames para ele, a biópsia, levei tudo, contei tudo que aconteceu da cirurgia. Como era endometriose mesmo, eu precisava, antes de voltar a tentar engravidar de novo, eu precisava tomar o medicamento que é próprio da endometriose. E ele não é uma pílula, mas ele age como uma pílula. Eu tive que tomar ele por 6 meses. Então, eu precisei ficar 6 meses aguardando para tentar fazer outro tratamento para engravidar. E no caso, eu não poderia mais tentar natural, por conta da endometriose, ela causa uma infertilidade, ela inflama todos os órgãos, então eu não poderia mesmo tentar natural. Então, a gente ia tentar fazer a inseminação. E eu não posso menstruar mesmo, porque cada menstruação, o sangue que é para ele, né, ir embora, ele, além dele ir embora, ele sai do endométrio e vai para o corpo. Ele pode ir para qualquer parte do meu corpo, pode ter endometriose, focos da endometriose. Então, quando eu acabei de tomar essa medicação por 6 meses, eu voltei lá e eu precisei ficar 1 mês sem tomar a pílula e tomar vitamina. Já estava me preparando, né? Tomando vitaminas, meu marido também tomando vitamina, para fazer a inseminação. Eu fiquei 1 mês e quando eu já ia fazer a inseminação, teve um imprevisto com a biomédica, eu não pude fazer e eu menstruei, que infelizmente não poderia ter acontecido isso, mas acontece. Graças a Deus, no próximo mês, que foi a próxima menstruação, eu pude fazer, o próximo ciclo, eu pude fazer a inseminação. Então, a inseminação, tomei as medicações, apliquei a injeção, para aumentar a quantidade de óvulos, amadurecer os óvulos e fomos fazer a fertilização, a inseminação no próprio consultório do médico aqui em Capivari, do ginecologista. 1 mês depois, infelizmente, eu não engravidei. Mais um negativo, mais uma tristeza, mais uma angústia de ver um não ali de novo. E eu menstruei de novo, porque não estava grávida, então eu fiquei menstruada. E dessa vez eu tive sangramento pelas fezes, coisa que não era um bom sinal. E daí o médico já me abandonou, falou que eu tinha que procurar a proctologista, porque ela que era dessa área. Fui na proctologista em Campinas. Ela também falou que não podia fazer nada, que eu tinha que procurar um especialista em endometriose. Mesmo sendo no intestino, eu tinha que procurar um especialista do problema que eu tinha, que era a endometriose. Daí, por indicação, eu fui numa especialista em Campinas, que ele é ginecologista, focado na área de endometriose e também ele atua bastante na área de fertilidade, porque fertilidade e endometriose está caminhando junto. Lá, ele pediu um outro exame para mim, um ultrassom, que é específico para ver a endometriose. É um exame horrível de fazer, constrangedor, doloroso, é horrível, mas eu tinha que fazer, né? E ainda tem que pagar para fazer, porque o convênio não cobre. Fiz esse exame, levei o exame para ele ver, e nesse exame aconteceu o quê? A endometriose voltou. Meu intestino, que estava limpo com 3 menstruações, ele já estava quase obstruído pela endometriose. Já estava com 60% tomado pela endometriose, assim, a passagem dele, né? 60% da passagem do intestino. Estava com focos de endometriose na ureter e no diafragma também. Tudo isso deixou ele com muita dúvida do que ele fazer. Por quê? Era muito difícil eu conseguir engravidar, fazendo uma fertilização com todo esse quadro que eu estava da endometriose de novo, porque ela causa uma inflamação em tudo. Então, como eu estava com esses focos, ele ficou com medo, receio de fazer. E também, ele queria fazer uma cirurgia. Se ele fizesse a cirurgia, é uma cirurgia
muito delicada. Vou até falar o que ele me disse, que ele preferia, qualquer médico prefere fazer uma cirurgia de câncer do que de endometriose, porque todos os órgãos ali, eles ficam grudados um no outro. Então ele falou que é uma cirurgia bem difícil, chata de fazer, e também eu ia ter mais aderência ainda, o que ia dificultar mais a gravidez. Então nem ele sabia o que fazer, encaminhou eu para uma clínica de fertilização. A gente foi em 2 clínicas. Na primeira clínica, eu confesso que assim, eu não me senti à vontade, não senti assim confiança no médico. E fomos em outra clínica que chama Vivitá. O médico lá é o Dr. Jorge Fassolas. Esse médico disse, né, levei todos os exames, contei toda a história para ele, e ele falou assim que, tirando eu, de toda a história da clínica, ele pegou só um caso de uma pessoa, uma mulher que estava pior que eu. E ela, graças ao bom Deus, conseguiu engravidar. Então, se ela conseguiu, eu também ia conseguir, né? Senti bastante confiança nele, ele passou bastante segurança pra gente e partimos fazer. Primeiro, claro, né? A gente tem que fazer os exames de sangue, um monte de exame, ultrassom, tudo de novo. Eu tomar vitaminas, preparar o corpo, meu marido também, porque não é uma coisa fácil e nem rápida de fazer, apesar que a gente já quer que seja rápido, mas não é. É demorado, tem que ter o tempo certo, fazer tudo certinho, né? Então, com muita fé em Deus, pedindo o melhor, implorando para Deus para que desse certo e com fé, porque se a gente não tem fé, a gente nem tenta. Se a gente tenta, é porque a gente tem fé em Deus e acredita que a gente vai conseguir. Então, o que a gente fez, né? Como todos esses anos, a gente já estava meio que se preparando para isso, porque não dava certo, então a gente já foi guardando dinheiro para uma futura fertilização. Raspamos tudo que a gente tinha, né? Colocamos Deus na frente e partimos para fazer a fertilização. Então, depois que eu já estava toda a medicação, as vitaminas, né? Já estava preparada para começar. Então, compramos as medicações, as injeções. Então, diariamente, eu tinha que tomar remédio oralmente e também eu tinha que aplicar a injeção na minha barriga. E para mim isso era apavorante, era a pior parte que tinha, porque eu morro de medo. Eu até para tirar sangue, eu não olho na agulha, para tomar injeção, eu sou apavorada. E olha só, né? Eu tinha que olhar aquela agulha gigantesca e aplicar na minha própria barriga. Foi assim, foi bem difícil, mas perto do que eu queria, perto de realizar meu sonho, isso aí para mim não era nada, né? O que era isso? Nada. Então, teve dias que eu tinha que aplicar 2 vezes, 2 medicações diferentes, e a cada período, assim, a gente precisava ir lá para Campinas para fazer o acompanhamento, porque tinha que acompanhar quantidade de óvulos, tamanho do óvulos, até ele estar no tamanho certo e ideal para marcar de fazer a retirada. E o endométrio também, né? Tinha que estar tudo certo, alinhado, para que pudesse ser possível fazer o tratamento. Então, dia 4 de setembro de 2016, fomos para São Paulo para retirar os óvulos. Esse procedimento de retirada é feito sedada. Então, eu fui sedada, não vi nada. E depois que eu acordei, eles vieram conversar com a gente e nos disseram que eu tive 5 óvulos. E os 5, graças a Deus, estavam bons e ótimos para serem fertilizados. Então, eles fertilizaram os 5 óvulos e eu vim embora para casa. E todos os dias a clínica me ligava para falar: ó, Samantha, Newton, os óvulos estão crescendo, eles estão dentro do normal, estão evoluindo. Só que um dia antes de eu ir para São Paulo, eles não poderiam olhar os óvulos. Então, no dia
9 de setembro de 2016, a gente saiu de casa bem de madrugada pra gente não chegar atrasado. E adivinha só? O nosso carro também estava quebrado. É o mesmo ainda. É o mesmo, desde aquela época. Ele sempre nos ajudando, sempre. Né? Mas, enfim, carro não faltou para levar nós, né? A gente saiu daqui bem de madrugada, porque tem que ser tudo cronometrado na hora certa, não podia ter atraso. Então, a gente chegou lá muito antes, graças a Deus, né? E daí eles me disseram que dos 5 óvulos que foram fertilizados, 2 não evoluíram. Então, 2 teve que ser descartado. 2 embriões tiveram que ser descartados e tinha 3. Desses 3, implantaram 2 em mim, porque pela minha idade eu não poderia implantar mais do que 2, nem é aconselhável. Então, depois esse procedimento, para implantar os óvulos, eu fiz acordada, deitada na maca, meu marido do meu lado, e tudo faz um ultrassom para ele poder ver aonde que ele está implantando esse óvulo, porque ele tem que ficar bem lá certinho dentro do útero, né? E tudo isso tem a televisão que a gente fica acompanhando e, assim, é uma coisa... Não existe uma palavra que eu possa definir o que é você tá ali, olhando naquela televisãozinha ali, um ser microscópico sendo colocado dentro do seu útero, né? E a gente saiu de lá, tem que ficar um tempo em repouso por conta do procedimento e no mesmo dia a gente é liberado para vir embora. E, nossa, é um sentimento... É confuso. É um sentimento muito confuso, porque você se sente grávida. Meu marido já se sentia, né, grávido. Por quê? Porque eu já estava com 2 embriões no meu útero. E, ao mesmo tempo, né, você tinha que esperar para ver se deu certo, se não deu certo, porque aquilo ali não é certeza da gravidez. Por um período de 10 dias, eu continuei tomando medicações para assegurar a gravidez, para forçar o meu útero a aceitar e fazer o papel dele, né, de prosseguir com a gravidez, porque é uma gravidez, vamos dizer, forçada. Então, foram 10 dias de muita angústia. Foi 10 dias que a gente vivenciou inúmeros sentimentos de felicidade, de gratidão, porque a gente conseguiu ter 2 embriões, 2, né, na verdade. Porque um não tinha evoluído, então a única chance que a gente tinha era o que estava em mim. De gratidão, porque muitas mulheres, muitos casais, gastam horrores e não conseguem nem ter óvulos para fertilizar, não conseguem ter embrião. Então, a gente conseguiu 2, então a gente estava muito grato, feliz, e ao mesmo tempo começa a vir uma dúvida, se não der certo, o que a gente vai fazer, porque eu teria que começar do zero de novo e eu não tinha dinheiro. A cabeça fica pensando 1 milhão de coisas, né? Mas o principal é manter a fé e muita oração pedindo a Deus para que desse certo, que a gente conseguisse ter o nosso positivo, né? E no dia 19 de setembro de 2016, chegou o grande dia de fazer o exame de sangue. Fiz o exame e, meu Deus, mais umas horas ali na angústia, umas horas ali tenebrosas esperando sair esse resultado, meu Deus. Quanta oração, quanto pedir, conversar com Deus, olhando aquele quarto, meu Deus, minha casa precisa de uma criança aqui, nós queremos um filho, queremos nossa família, e graças ao bondoso Deus, o exame deu positivo. Nossa! Ai, que felicidade! É uma felicidade que não cabia nem dentro da gente, é uma felicidade que só foi substituída por outra maior ainda depois, né? E graças a Deus, Deus foi misericordioso, bondoso, maravilhoso e concedeu o positivo pra gente. A gente estava grávido.
graças a Deus, a nossa gravidez tinha sido um sucesso, conseguiu engravidar. E como toda gravidez, né, tem os riscos, então você tem que tomar todo o cuidado, né, por um tempo. Inclusive eu, mais ainda por conta de toda a situação da endometriose, que ela voltou, então a minha gravidez pode-se considerar que era uma gravidez de risco, então as orações não cessaram por aí, né? Continuamos nas nossas orações, pedindo para Deus para a gravidez e até o final. E a luta não parou aí. No dia que eu tive o resultado positivo da gravidez, no outro dia eu ia voltar a trabalhar porque eu tinha tirado férias para conseguir engravidar. Mas, infelizmente, no dia que eu voltei a trabalhar, meu patrão falou para mim que não era para eu voltar, porque a empresa tinha ido à falência. E eu fiquei sem emprego, sem salários atrasados, sem receber os meus direitos, não recebi nada. E eu estava lá grávida, realizei o maior sonho da minha vida e estava totalmente desamparada, né? Na nossa casa, a verdade é que chegou a faltar até comida. Até comida dentro da minha casa faltou, porque a gente não tinha mais nada. Tudo que a gente tinha foi para a gravidez. Mas a gente estava feliz, muito, muito, muito feliz, porque o que eu consegui, o que a gente conseguiu, é um milagre de Deus eu ter conseguido engravidar. Então, sempre a gente, né, pedindo a Deus para a gravidez dar certo até o final. E com 7 meses, né, foi passando o tempo, e com 7 meses de gravidez, a gente voltou no médico do meu marido, que ele faz acompanhamento por causa do tumor. E o médico deu a pior notícia que a gente podia receber naquela hora, que era que o meu marido ia precisar passar pela 3ª cirurgia do tumor cerebral. Eu grávida, e ele ia ter que passar pela 3ª cirurgia. Mas esse testemunho eu vou fazer outro vídeo, porque hoje a história vai ser somente sobre o milagre da nossa gravidez. Então, só para contar como foi a gravidez, né? Na gravidez ainda a gente teve que passar por isso. E daí, acho que por conta do nervosismo, né? Toda essa situação, a minha pressão começou a subir. Eu comecei a ter que tomar remédio para pressão, para controlar a pressão, porque minha pressão estava subindo bastante. E no dia 16 de maio de 2017, eu passei mal, né? E precisei ir para o hospital. E a minha pressão, mesmo tomando remédio, mesmo sendo medicada, a minha pressão ela não estava baixando, ela continuava subindo. E eu precisei ficar internada, né? Por conta da pressão e porque estava já ficando arriscado. No dia seguinte, o médico foi lá me ver. E como a pressão não estava baixando, ele falou, bom, a gente vai fazer a sua cesárea hoje após o almoço. Na hora eu já liguei pro meu marido, falei, é hoje. É hoje que o Raul vem. Que o nosso milagre vai chegar ao mundo, vai conhecer o nosso milagre. Mais ou menos por volta de 2h15, ele nasceu. O meu marido estava comigo lá durante o parto. Foi uma cesárea por conta da minha complicação. Eu também corria o risco, além de tudo, eu estava até esquecendo, que nem escrevi aqui. Lembra que eu tive o sangramento na outra cirurgia? Então, eu tenho uma síndrome que chama von Willebrand, que eu tenho riscos de sangramentos, hemorragia, se acontecer alguma coisa de eu perder sangue. Então, a minha cesárea também tinha esse risco, né? Teve que deixar sangue estocado, médico preparado, caso eu tivesse algum sangramento. Mas, graças a Deus, isso daí não aconteceu. Graças ao bondoso Deus. Então, era 17 de maio de 2017, às 14h15, o Raul nasceu. E eu não sei nem explicar o que eu senti na hora, né? Foi uma coisa... foi surreal, foi algo assim que eu jamais pensei que eu pudesse sentir na minha vida.
após tantos anos, querendo engravidar, querendo ter uma família, lutando tanto, né, contra tantas adversidades que a gente passou, que eu passei, tantos livramentos também que Deus deu pra gente, né, pra mim não ter câncer. E eu, muitas vezes a gente pensou em desistir. Eu tenho até e-mail trocado com meu marido na época que a gente fala, não é melhor não tentar? Porque era arriscado para mim. Eu estava arriscando a minha vida para ter um filho. Só que naquela hora, tudo aquilo, todo aquele sofrimento que eu passei, não existia mais. Até porque se eu não tivesse arriscado a minha vida, eu não teria mais vida, porque ele é a minha vida. Então não existia mais para mim vida, né? Ele é a minha vida, então eu agradeço a Deus, mas muito, por eu ter conseguido ter o filho, por ter conseguido engravidar, por ele ter nascido saudável, bem, com saúde. E também porque a gente nunca desistiu, mesmo quando a gente pensou em desistir, quando a gente fraquejou, né? Porque a gente é humano, Deus não deixou a gente desistir. Deus deu força para a gente continuar. Deus não tirou o sonho do nosso coração. Deus manteve a nossa fé, a nossa força para a gente continuar tentando, porque foi através de tentar que Deus deu o milagre para a gente de ter o nosso filho. Então, aquele dia foi o dia mais feliz da minha vida, que eu pude ter o meu maior sonho no meu braço, olhar ele pela primeira vez, escutar o primeiro choro, sentir o cheirinho dele, poder beijar, abraçar ele, foi a melhor coisa que eu pude ter na minha vida. Então, a minha gravidez foi um milagre, foi sim um milagre de Deus, porque eu tinha tudo contra, mas Deus a favor da gente. Então, esse é o meu testemunho do meu filho, Raul, que é a coisa mais preciosa, e ele é lindo, maravilhoso, é uma criança bênção, uma luz na nossa vida. Então, é isso que eu quero dizer para vocês: não desista, não desanime, não perca fé, mesmo que você fraqueje, mesmo que você pense que não vai dar certo, que você não vai conseguir. Não desista, porque Deus é maior, Deus é piedoso e Deus deu o nosso milagre. E eu peço para vocês, por favor, compartilhem esse vídeo, porque tem tantas pessoas nesse mundo que quer realizar o sonho e não consegue, que desiste no meio. Então compartilhe, porque outras pessoas podem precisar ouvir essa mensagem, saber dessa história, para ela também não desistir, para ela ser firme e forte, que nem a gente foi. Mesmo quando a gente estava no chão, Deus levantou a gente. E a gente tem hoje a nossa família, que a gente tanto pediu para Deus. Obrigada por vocês assistirem. E obrigada, Deus, por eu poder estar aqui contando um pouco dos muitos milagres que Ele fez para nós.